Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, André Afonso Monteiro, para o estudo do livro A Gênese, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, amigo ouvinte internauta da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, a rádio que toda a família pode ouvir, programa Luz na Penumbra, estudo da obra Gênese, comigo André Monteiro, aqui mais uma vez, conosco Aloysio Guigino. Muita paz para todos. Eduardo Araújo. Olá, prezados amigos, muita paz. E Eduardo tá bem hoje, Miranda? O agênere abrupto. Isso é pra vocês verem, Quando eu tô ausente, ela se aproveita. Então vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo. Capítulo 1 da obra Gênese, Caráter da Revelação Espírita. Vamos dar continuidade ao item 9. E no programa anterior, nós comentávamos sobre essa possibilidade de Deus falar diretamente aos homens, trazer essas revelações diretas, a necessidade de ter um intermediário para isso, e falamos aqui um pouco também dos atributos de Deus. Agora nós vamos retomar aqui, nesse segundo parágrafo desse item, em que Kardec traz para nós: as comunicações deste gênero nada têm de estranho para quem conhece os fenômenos espíritas e a maneira pela qual se estabelecem as relações entre os encarnados e os desencarnados. As instruções podem ser transmitidas por meios diversos, pela simples inspiração, pela audição da palavra, pela visibilidade dos espíritos instrutores, nas visões e aparições, quer em sonho, quer em estado de vigília, do que há muitos exemplos na Bíblia, no Evangelho e nos livros sagrados de todos os povos. Aí, Aloysio, então Kardec ele falava anteriormente dessa possibilidade da revelação vir direta a Deus aos homens, sem um intermediário, mas ele fala também que Deus se utiliza daqueles espíritos mais próximos dele. Nós falamos aqui dos espíritos puros, desses que têm essa possibilidade. E aqui agora Kardec traz, propriamente dito, a revelação através dos médiuns e através do próprio homem reencarnado. Ou seja, e cita aqui, fala aqui dessas possibilidades, seja pela psicofonia, enfim, algum tipo de mediunidade que vai fazer com que aquela mensagem possa ser transmitida pelos espíritos. Caráter da revelação espírita: a mensagem é dos espíritos, não de um único espírito, mas de um coletivo de espíritos, obviamente capitaneada por Jesus e por Deus. Então, Deus envia a revelação através de Jesus, e Jesus se utiliza de outros espíritos encarnados e desencarnados. Então, há toda uma programação para isso. Há toda uma engenharia. Kardec se preparou, obviamente, outros espíritos se prepararam também, reencarnaram no corpo físico e, meio que por intuição, aguardavam esse chamado, né? Nós lembramos no último programa que toda comunicação, toda participação da espiritualidade nos vários degraus de evolução, e culminando com o top de tudo, que é o nosso Criador, né? Todas as comunicações, todas as participações da espiritualidade para nós que estamos aqui encarnados se fazem através sempre de um médium, certo? E aí nós vemos e aprendemos no Evangelho que aquilo que nós chamamos de profetas não são aqueles que predizem futuro, mas sim aqueles que trazem a palavra de Deus. Então são intermediários através de uma
uma escadinha, de uma escala, certo, em que chega até esses, as revelações da espiritualidade. E eles são, na realidade, instrumentos para que nós tenhamos conhecimento através da palavra, através da escrita, através da visão. Certo? São os vários processos que se fazem possíveis, esses acessos às revelações, nos trazem a palavra de Deus, são os profetas. Então, o profeta é um instrumento da divindade para que chegue até nós aquilo que está no momento de nós tomarmos conhecimento. Você vê que na igreja, né, é interessante, os nossos irmãos evangélicos, eles falam muito isso, né, que Deus está me trazendo uma palavra. Não deixa de estar dizendo a verdade. Porque Deus falou comigo. Deus falou comigo. É verdade. Porque quando um mensageiro de Deus vem nos trazer uma palavra, ele está trazendo em nome de quem? De Deus. Pergunta 1, que você até falou no outro programa. Deus, inteligência suprema, é a causa número 1 de todas as coisas. Então tudo que a gente possa imaginar é Deus. Um amigo que chega perto da gente no momento de dificuldade, nos estende a mão, nos dá uma palavra, ele está fazendo em nome de Deus. Então, de uma forma indireta e ao mesmo tempo direta, Deus está ali atuando, né, para nos socorrer. O grande problema reside, como eu falei no último programa, é que a gente quer entender a essência divina. E nós não temos condições para isso. Eu entendo, Eduardo, que muitas vezes não é nem entender, mas a gente quer ensinar a Deus o que ele deveria fazer. Quantas vezes a gente já não se pergunta? De acordo com as nossas convicções, prioridades. Né? Convicções, prioridades. A gente, no fundo, eu até entendo Deus no que ele se propõe. Entender assim, o que ele propõe para mim. Mas eu não confio nele. Você não sente Deus? Não. Eu lembro que aconteceram coisas na minha infância, na minha adolescência, que eu queria muito realizar projetos, ideias. E acredito que cada um aqui talvez tenha ocorrido isso. Mas quantas coisas a gente não se programou ou colocou aquilo ali como um projeto primordial na nossa vida, na nossa existência, mas em determinado momento a gente insistiu naquilo ali, não deu certo, e muitas vezes a gente ficava insistindo, até que lá na frente a gente... peraí, se não está dando certo, eu vou tentar uma outra coisa aqui. A gente se lamenta. Deus, por que o Senhor permitiu que isso acontecesse? Por que... Enfim, e o tempo passa, a sua vida avança, outras coisas acontecem, e quando você olha para trás, você fala assim, nossa, graças a Deus que aquilo... E aí a gente lembra dele, né? Graças a Deus que aquilo não aconteceu. Eu lembro, eu faço essa retrospectiva, esse déjà vu, vendo ali da minha infância, faculdade que eu queria fazer inicialmente, não consegui, enfim, trabalhos, oportunidades que eu esperei que acontecessem, mas não chegaram, e a vida avançou, e quando eu olho para trás, eu falo assim, nossa, se tivesse acontecido aquilo, eu teria me dado mal. Eu teria... E hoje eu entendo esse desígnio de Deus, a mão de Deus na nossa vida. Porque muitas vezes, Jesus já falava, né? Deus escreve certo por linhas tortas. E a gente às vezes não tem essa compreensão. Por linhas certas. E a gente é que lê torto. Não entendemos. Nós é que lemos torto. Mas olha, você estava falando, eu estava lembrando da minha avó, né? Quando acontecia... todo mundo aprontava, não era eu só não. Todos aprontavam. Miranda aprontava, então, Eduardo? Quando, quem quiser conhecer com o jeitinho de Miranda, dela. Na cidade de Pão de Açúcar. Não dá endereço, não dá endereço. Não assusta o povo. Olha, mas quando ela... nos registros lá. Quando ela queria nos chamar a atenção, ela com a palavra dela, ela dizia tipo assim, porque ela centralizava Deus em Jesus, a católica. Então ela dava a entender, Jesus não tem nada a ver com isso. Ela nos fazia refletir que era a nossa rebeldia. Jesus não tem nada a ver com isso. Agora, a gente
nós precisamos pedir a Jesus para nos ajudar a sair dessa. Aí ela dizia assim, é importante pedir o ano inteiro para conquistar 1 minuto de graça. Porque esse ano inteiro de petitório não era com a fala, era através de uma mudança de comportamento, da rebelde dentro de casa, não é? Era num linguajar próprio dela, mas nós estamos nos lembrando do João Evangelista. Não creiais em todos os espíritos, vede primeiro se os espíritos são de Deus. Porque no tempo religioso, seja ele qual for, o homem pode dizer, Deus está me revelando, mas temos que cuidar que revelação é essa, se ela vem de Deus. Porque não creiais em todos os espíritos, vede primeiro se os espíritos são de Deus, porque tem muita profecia nos templos religiosos, seja na casa espírita, nas igrejas, de outras compreensões, que são projeções do homem querendo dominar o homem, coloca na boca de Deus. Nós vamos ver que Moisés também se valeu disso, quando ele precisou lidar com a nossa rebeldia extrema. Então as leis civis, Deus, não é? E isso nós precisamos nos desvencilhar, sabe, o que é nosso e o que é de Deus, porque tem coisas que Deus não tem nada a ver, é a nossa rebeldia. Mas quando nós queremos camuflar, aí a gente quer dar decisão em Deus, que seja assim, que seja assado, por ali, por aqui, por aí vai. Essa questão, Miranda, quando você ia falando desses enviados, muitas vezes nós não acreditamos em Deus, ou até melhor, muitas vezes nós condicionamos a nossa fé, a nossa certeza em algum ser encarnado, um político, um administrador ou um líder religioso. Muitas vezes nós acreditamos a nossa fé muito mais na figura humana do que na própria figura divina. E isso faz com que se crie até uma paixão, a pessoa fica apaixonada, e daí acontece essa ilusão. Porque tudo que aquela pessoa fala começa a ser uma verdade, você não leva mais aquilo ali ao crivo da razão, da lógica. Muito provavelmente porque você, penso eu, nós trazemos essa ideia de um ser supremo, que é intrínseco, que está em nós. Como nós ainda não estamos ligados a esse Deus, esse ser supremo, a gente transfere isso numa figura humana. Pode ser, às vezes, na figura até do pai, da mãe, mas alguém que exerce esse poder de influência em nós. No momento infantil da nossa condição de espíritos, a nível de maturidade espiritual, é natural que peguemos esse referencial. É por isso que a figura paterna, ela é muito importante em nossa jornada. E quando Jesus veio até nós, ele trouxe Deus à condição de pai. E é assim que ele fala. Porque é dessa maneira que nós vamos projetar nesse pai magnânimo, bom e justo, as aspirações para o nosso futuro, não é? Aí nós vamos observando que no nível que nós nos encontramos, nós pegamos dessa forma. E aí tem um detalhe. Quando você fala que nós passamos para o outro, tem uma palavra nas Escrituras que diz, maldito o homem que confia no homem. E eu lembro analisando os fatos que nós gravamos há alguns anos atrás, que foi estudado o caso de um grupo que invadiu uma igreja, lá na França, se eu não me engano, e brutalizou alguém, sabe, ou se refugiou na igreja e lidou com a freira. E a freira, com aquele jeito dela, ela não repudiou a presença deles, acolheu e começou a falar de Jesus. Porque os muçulmanos, eles têm um respeito a Maria de Nazaré e a Jesus, diferente do nosso, não é na compreensão que nós temos de Jesus, mas eles têm um respeito devido. E naquele diálogo lá, ele começou a fazer perguntas à freira. Eu lembro disso da reportagem. E aí, fazendo pergunta à freira, teve um momento que ele falou assim, mas o Jesus não é igual, não é um ser humano igual a nós, não é? Porque a resposta que a freira desse ia decidir como ele ia tratar ou não com ela. E ela teve a sensibilidade de dar a resposta que não conflitou ele. Eu não sei se chegaram a entrar na igreja, pegaram ele, se eles dizem. Não estou lembrada mais dos detalhes, mas ele não matou a freira.
Entendeu? Aí nós vamos observar isso, que a gente tem pedir a Jesus que nos dê essa maturidade, essa sensibilidade no dia a dia, porque é algo tão importante e profundo que a gente está tão habituado com o externo, como você falou, projeta nos outros a tarefa que deve ser nossa. E aí, Heloísio? A realidade é que Deus está em todos nós, desde os primórdios, desde o momento que nós alcançamos a condição de termos o senso moral, o raciocínio contínuo, o livre-arbítrio, certo? Que nós entramos no patamar da humanidade, que Deus está presente em nós e nós temos a consciência da existência de um ser supremo. Sempre, desde os primórdios, tanto que nós denominávamos todos os fenômenos havia um responsável, um Deus. Tá? Até que de todos os deuses tem que ter um chefe. Todo grupo tem que ter um líder, tá? Tem que ter alguém que oriente, que comande. Então criou-se o Deus único, que é um processo de evolução. E isso está em todos nós, independente da denominação que nós venhamos a dar, da compreensão que nós tenhamos de como nós vemos esse dia, mas nós vemos, nós sentimos, nós sabemos da existência desse ser supremo que nos orienta o tempo inteiro desde o início. Nós ainda estávamos nos primórdios da nossa existência e outros já estavam, certo, com essa compreensão. Sempre existiu e sempre existirá. Muito bem. Kardec continua aqui para finalizar esse item 9. Já estamos chegando aqui à última parte do nosso programa de hoje. E Kardec diz o seguinte aqui no item, finalzinho do item 9 do capítulo 1, caráter da revelação espírita. É, pois, rigorosamente exato dizer-se que quase todos os reveladores são médiuns inspirados, audientes ou videntes. Daí, entretanto, não se deve concluir que todos os médiuns sejam reveladores, nem ainda menos intermediários diretos da divindade ou dos seus mensageiros. Isso é muito importante, sim, né? Porque Kardec sabe bem o que está falando. Porque tem muito médium aí, né, que se diz revelador de coisas extraordinárias, divinas, e você vê que são charlatães ou médiuns obsidiados. Né? Porque os dois casos são perigosos. Tanto o médium charlatão, que engana para obter benefícios, quanto aquele que é um médium obsidiado, um médium fascinado. Então temos que... O fato é a gente sempre conversa isso em todos os programas que nós gravamos, Luz na Penumbra, estudo do que é o Espiritismo, Livro dos Médiuns também. Cuidado com os espíritos, porque nem todos são de Deus. Já diante se são de Deus, né? Porque assim, Erasto, né? Não é porque o médium fulano de tal falou. Tá, ele falou, mas o que a doutrina diz? O que Jesus coloca no Evangelho? E o próprio caráter da revelação que Kardec, esse controle universal. O melhor filtro é o que Emmanuel falou por Chico. O Emmanuel falou: Chico, se algum dia eu ou qualquer espírito disser qualquer coisa que vá de encontro ao que disse Kardec e ao que está no Evangelho de Jesus, me esqueça, fique com Kardec e com Jesus. Acabou. Eu gostaria até de ampliar um pouco mais isso, porque nós estamos direcionando, e lógico, com toda razão, para o Espiritismo, mas isto é válido em todas as religiões, em todos os credos, vamos dizer assim. Acho que em tudo na nossa vida. Tudo. Não, na vida da humanidade. Certo? Porque o Deus é único, a moral é única. Certo? E como essa moral, como essa revelação chega, nós temos que comparar com os valores que estão ali contidos. Então isso é uma coisa comum a todos os credos. Nós temos que verificar se aquilo está de acordo com a ética e com a moral. Certo? Se nós fizermos isso, certo? Está tudo bem. Mas se nós adotarmos porque é espiritual, é mediúnico, pura e simplesmente, nós vamos ter grandes problemas. É porque essa questão, ela serve até para nós também, enquanto médiuns, para a gente
fazer aquela autoanálise se aquela mensagem, aquela intuição, aquela inspiração que nós estamos recebendo, qual o filtro que nós vamos passar para a gente identificar se é uma mensagem, digamos assim, de um espírito que quer realmente o nosso bem, ou simplesmente de um espírito que, ao contrário, um espírito que quer o nosso mal, ou aquele que está enganado, achando que está nos ajudando, quando na verdade ele, de uma forma até inocente, mas acreditando que está fazendo bem, acaba se utilizando dessa mediunidade para passar uma mensagem equivocada, que pode acontecer também, né, Miranda? Ele pode estar estendendo a nós as paixões que lhe são próprias, né? Sim, e achando que aquilo é uma verdade. Sim. Quantas vezes um pai com a melhor ideia não tem a maturidade de orientar o melhor para o filho, porque ele tem aquilo como verdade que acha que está tudo certo. Eu acho que é o filósofo Immanuel Kant que ele fala assim, que algo só pode ser realmente digno dele colocar em prática se pudesse tornar uma lei universal. Então, qualquer coisa que ele vá fazer ou que ele queira para ele, só deve ser lícito se aquilo for também devidamente útil e se tornar uma lei universal que possa ser para todos. Aí é que entra o absolutismo que Kardec fala no início do item 9, desse item 9. Quando ele diz que ele não pode afirmar absolutamente ou negar absolutamente que Deus fala diretamente ou não. Da mesma forma, a gente não pode receber uma mensagem ou uma ideia, seja ela qual for, e aí entra não só no campo da religião, mas no campo da ciência, da filosofia. Alguém traz aquela mensagem, você recebe aquela mensagem e não passa na crítica, não passa, aceita aquilo como se fosse uma verdade absoluta, não é que você vai dar uma de São Tomé. Vou duvidar de tudo. Duvidar de tudo. Mas você tem que passar aquilo ali no crivo, pelo menos no crivo da razão, e tentar ver outras fontes de ideia para ver se aquela ali se sustenta ou não. O Erasto fala isso. É preferível negar 10 verdades do que aceitar uma mentira. Você não está duvidando do outro, desacreditando o outro, mas você não vai absorver algo que sua razão ainda não consegue. Não é? Até porque você não consegue ainda penetrar na intenção daquele que está divulgando aquela mensagem. Por isso que Kardec disse que ele não pode categorizar se pode ou não falar diretamente, porque ele tinha certeza, pela sua compreensão de estudioso, que nós carregamos conosco Deus, mas nós nem todos têm intimidade com Deus. E ninguém consegue intimidade com Deus sem Jesus. E aí, Luísio? E é por isso que, dentro da nossa prática espírita, nós temos o hábito de sempre analisarmos e avaliarmos todas as comunicações que nos chegam. Porque dentro das nossas limitações, quando nós somamos percepções diversas, nós vamos caminhar para encontrarmos a solução devida. Muito bem, Eduardo, suas considerações finais. Os mensageiros de Deus estão aí, né? Que a gente tem ouvidos de ouvir. Ninguém está desamparado. Por mais que a pessoa, até o descrente, né, até o ateu, ele recebe, né? Que muita gente fala assim, mas o ateu não acredita em Deus, mas Deus acredita nele. Né? O ateu não acredita em Deus, mas Deus não deixou de tê-lo como um filho. E Deus sempre vai enviar aqueles mensageiros que vai chegar aquele irmão ateu, vai ser a palavra do amigo, né? Que vai dar o apoio, que vai dar o abraço, que vai falar do bem, que vai falar da ética. Então Deus, ele sempre vai encontrar uma maneira de chegar no filho dele, né? E nós somos esses instrumentos. Muita gente acha que Deus depende de religião. Não depende de religião. A presença de Deus se faz em todos os momentos, em todos os lugares, com todas as pessoas. E a gente só tem que pedir a Ele, a Deus, que nos dê ouvidos de ouvir e olhos de ver, como disse Jesus. Muita paz a todos. Aloysio Guigino. Que Jesus nos conduza. Aprendeu. Miranda. Lembrei de um hino, que Jesus nos conduza. Eu estava lembrando de um hino que fala assim, do crente ao ateu, ninguém explica Deus, porque tem coisas que nos escapam, né? Amigos ouvintes, muita paz em seus corações e até a próxima semana, se Deus quiser.
Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Nádia do Couto Vale, para comentar o céu e inferno ou a justiça divina segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Amados e amadas ouvintes internautas, que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Damos continuidade ao estudo desta obra O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, no capítulo 8º da segunda parte, no qual o nosso querido Allan Kardec, codificador da doutrina espírita, nos traz para nosso entendimento, estudo e decisões em nossas encarnações, o caso dos espíritos por ele classificados como em expiações terrestres, e estamos dando continuidade ao estudo do caso do espírito Juliane Marie, a mendiga, que nós já vimos uma pobre mulher, idosa, enferma, vivia da caridade pública na comuna de Villatte, perto de Nozay, no Loire inferior, que é o rio Loire, no sul da França. Ela caiu em um poço, foi retirada de lá por um amigo, o senhor Aubert, seu conterrâneo, e que habitualmente a socorria, a ajudava. Ela desencarnou em casa logo após essa queda, naturalmente desse acidente. Era a voz geral que ela tentara o suicídio, mas ela, a mesa mediúnica, declara que não se suicidou, e ela falou, entre aspas, com o seu benfeitor assim que desencarnou, através de uma linguagem, de um leve contato de uma pessoa que estivesse próxima, junto ao senhor Aubert, que nessa ocasião não sabia ainda que Juliane Marie, sua protegida, tinha desencarnado. Ela deu várias oportunidades de ser auxiliada, mas depois de desencarnada, ela buscou o senhor Aubert, a mesa mediúnica, deu vários conselhos a ele, o que nos dá a certeza de que ela era um espírito com conquistas morais, ainda que, como mais tarde ela vai dizer, pelo acendrado orgulho, ela expiou o orgulho através dessa encarnação como mendiga. Ela deu também esses conselhos, essas informações ao
ao seu amigo, o senhor Aubert, como ter confiança em Deus, inspirar a fé sincera nos doentes de que ele cuidava, e ela disse: assim alcançarás sempre o que desejares. Ela deu essas informações que nós já estudamos juntos aqui em O Céu e o Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo, e foi evocada mais uma vez no dia 10 de junho de 1864 por outro médium, a senhora Paté, e ela se dirige, o espírito Guilherme Marie se dirige ao presidente Allan Kardec, porque ela já tinha sido recebida e deu comunicações particularmente para o senhor Aubert, seu benfeitor, e ela então agora tem oportunidade, através dessa senhora médium, a senhora Paté, e ela se dirige a Allan Kardec. Caro presidente, obrigada por quererdes admitir-me ao vosso centro. Previstes, sob o ponto de vista social, a superioridade das minhas antecedentes encarnações, pois, se voltei à Terra com a prova da pobreza, foi para punir-me do vão orgulho com o qual repelia os pobres, os miseráveis. Hoje nós estudamos essa situação, essa postura das criaturas de repulsão aos pobres como aporofobia, que é o horror aos pobres, numa formulação da filósofa espanhola que trouxe a formulação da aporofobia, a filósofa Cortina. Então ela declara aqui que tinha orgulho excessivo e repelia os pobres, os miseráveis. Continua ela nessa evocação, nessa comunicação à mesa mediúnica, no dia 10 de junho de 1864, também na Sociedade Espírita de Paris. Ela continua: assim, passei pela pena de talião. Nós sabemos que a pena de talião tem uma aplicação privativa de Deus. Só Deus pode fazer com que aquele que comete o erro passe também pelo mesmo erro. É privativa de Deus, como nos ensinam os espíritos orientadores da humanidade, respondendo à pergunta de nosso querido Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, a pergunta que tomou o número 764. Portanto, só Deus pode fazer com que o que ofendeu passe pela prova a que submeteu o ofendido. É a pena de talião. Então ela diz assim: passei pela pena de talião. Ou seja, ela agrediu, desconsiderou os pobres, então ela veio pobre, veio miserável. Assim passei pela pena de talião, fazendo-me a mais horrenda mendiga deste país. Mas, ainda assim, como que para certificar-me da bondade de Deus, nem por todos fui repelida. E esse era todo o meu temor. Aqui ela diz que o seu temor maior nessa reencarnação, passando pela pena de talião, que é fazer ao outro aquilo que fez o outro sofrer, ela tinha o horror de ser repelida por todos, porque ela própria repeliu os pobres quando tinha situação social privilegiada, era orgulhosa. Então esse era o grande temor do espírito que tinha recentemente desencarnado como a mendiga Guilherme Marie. Também foi sem queixumes que suportei a provação. É interessante porque nessa mesma comunicação ela se refere
a sua experiência sofrendo a pena de talião como provação, e depois, ao final, ela diz que foi expiação. Kardec a coloca como em expiação terrestre. Então, ela própria diz, também foi sem queixumes, e aqui está o grande valor para que o espírito possa aurir os benefícios da provação ou da expiação, que é não se queixar. Nosso querido mentor André Luiz nos diz isso clarissimamente em sua obra. Então ela diz, ainda assim, ela diz, fazendo-me a mais horrenda mendiga deste país, mas ainda assim, como que para certificar-me da bondade de Deus, nem por todos fui repelida, e esse era todo o meu temor. Também foi sem queixumes, aqui está a grande conquista do espírito Juliane Marie, que suportei a provação, pressentindo uma vida melhor. Pressentindo uma vida melhor, porque nós sabemos que Kardec perguntou aos espíritos orientadores da humanidade onde está escrita a lei de Deus. Eles responderam na consciência, respondendo à pergunta 621 de O Livro dos Espíritos. Então, o espírito Juliane Marie declara que pressentia uma vida melhor, porque a lei de Deus está escrita na consciência, e por isso também a lei de Talião está escrita na consciência. Ela diz, pressentindo uma vida melhor, por isso que ela não se queixou, foi sem queixumes que ela suportou a provação, pressentindo uma vida melhor, da qual não mais tornaria ao mundo do exílio e da calamidade. Portanto, cumprida a pena de talião, ela própria pressentia, pela lei de Deus que é perfeita, justa e imutável, ela não voltaria à vida miserável do exílio e da calamidade, da mendicância, porque ela, suportando sem queixumes a pena de talião, ela estava garantindo que não voltaria a essa situação. Que ventura há desse dia em que a nossa alma rejuvenescida pode franquear a vida espiritual para aí rever os seres amados. Aqui uma questão muito importante. Rever os seres amados como uma recompensa por ter atravessado a pena de talião. E também ela declara que pressentia que nesse dia a nossa alma rejuvenescida pode franquear a vida espiritual para vir aí rever os seres amados. Essa alma rejuvenescida não é uma mera figura de linguagem. O nosso querido mentor Humberto de Campos, em sua obra Contos desta e doutra vida, no capítulo 26, que ele intitula O Segredo da Juventude, nos fala sobre uma balança no plano espiritual, em que há um anjo, um ministro da lei de Deus, lei com maiúscula, está ali aferindo como voltaram os espíritos à pátria espiritual, e ele, Humberto de Campos, descreve: eram velhos gotosos e dementados, abatidos e caquéticos, demonstrando evidentes sinais de angústia. Congregavam-se ali, guardando os característicos das enfermidades que lhes haviam marcado o corpo. Nessa balança do tempo, esse formoso anjo da justiça estava ali para aferir as consequências, as conquistas da encarnação recém-finda.
Estamos estudando juntos esta obra, O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, aqui pela Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Eu, Nádija do Couto Vale, e você, amigo, amiga, ouvinte, internauta, estudando, portanto, agora o capítulo 8º da segunda parte desta obra, em que o nosso querido Allan Kardec nos traz os espíritos em expiações terrestres, e a esse propósito, estudando juntos o espírito, a trajetória do espírito Juliane Marie, a mendiga, que já revelou grandes conquistas espirituais em outras comunicações mediúnicas na Sociedade Espírita de Paris, nos fala sobre a sua expectativa de, após suportar a pena de talião, ela ter a ventura do dia em que não mais precisaria voltar à vida de mendicância, de sofrimento, de exílio e de calamidade, porque nesse dia diz ela, a nossa alma rejuvenescida pode franquear a vida espiritual. Sobre o tema alma rejuvenescida não ser essa figura de linguagem, Humberto de Campos nos traz esse caso em que há um anjo, um formoso anjo, para aferir as conquistas das pessoas, dos espíritos que voltavam à pátria espiritual junto à balança do tempo. E então ele relata que havia esses idosos e, conduzidos a exame, esses espíritos revelavam ainda as sensações da carne, as marcas que ficavam neles após a encarnação recém-finda. Diz Humberto de Campos: agora era um psicopata recobrando a lucidez, depois era um hemiplégico retomando o equilíbrio. Entretanto, os traços da velhice corpórea perseveravam quase intactos, exigindo de certo longo tempo na vida nova no plano espiritual para serem devidamente desintegrados. E é aí que entra a questão da alma rejuvenescida referida por Juliane Marie. Ela diz que o Humberto de Campos relata: em derradeiro lugar, no entanto, aproximou-se do anjo pobre velhinha, humilde e triste. Os cabelos de prata e as rugas que lhe desfiguravam o rosto denunciavam-lhe aproximadamente 80 anos de luta física. Trazida contudo à grande balança, divina surpresa! De anotação em anotação, fazia-se mais jovem, até que, abençoada pelo sorriso do aferidor angélico, a estranha anciã converteu-se em bela menina e moça, aos 20 anos primaveris. Toda a assembleia vibrou de felicidade ante o quadro inesquecível. Então, Humberto de Campos relata que perguntou a esse anjo aferidor junto à balança do tempo a razão daquela inesperada metamorfose. E o mentor explicou, pedindo a ficha da celestial criatura, que então estava ali uma folha branca e leve, onde Humberto de Campos pôde ler Leocádia Silva, o nome, profissão educadora, existência terrestre 701.280 horas, e a descrição detalhada da aplicação dessas horas, em que o mentor ali disse da mocidade laboriosa, do magistério digno, da alimentação e higiene, do estudo proveitoso e atividades religiosas, do repouso necessário ao refazimento, do serviço extra gratuito completamente em favor do próximo, no devotamento aos necessitados, na movimentação fraterna, em missões de auxílio, nas noites de vigília, em solidariedade aos enfermos e na conversação sadia ao amparo moral genuíno e variadas tarefas de caridade. Portanto, quem dá o seu próprio tempo
a benefício dos outros, não conta tempo na própria idade, no sentido de envelhecer. O mentor diz a Humberto de Campos: Leocádia cedeu todas as suas horas disponíveis no socorro aos irmãos do mundo. Os dias não lhe pesam assim sobre os ombros da alma, e ela resplandece, alma rejuvenescida, no plano espiritual. Continua então Juliane Marie nessa comunicação no dia 10 de junho de 1864 na Sociedade de Paris, em que ela diz que ventura a desse dia em que a nossa alma rejuvenescida pode trabalhar no bem, por trabalhar no bem, pode franquear a vida espiritual para aí rever os seres amados. Sim, porque também amei e considero-me feliz pelo encontro dos que me precederam. Então, ela ainda agradece nessa comunicação. Obrigada a Aubert, esse bom amigo que me facultou a expressão do reconhecimento. Sem a sua mediunidade, eu não lhe poderia provar, agradecida, que minha alma não se esquece das benéficas influências de um coração bondoso qual o seu, recomendando-lhe que procure progredir em sua divina crença. Já que ele tem por missão regenerar as almas transviadas, que fique bem certo do meu auxílio, e eu posso retribuir-lhe pelo cêntuplo o que por mim fez, instruindo-o na senda que percorreis. Agradecei ao Senhor o permitir que os bons espíritos vos orientem, a fim de animardes o pobre nas suas mágoas e deterdes o rico em seu orgulho. Capacitai-vos de quanto é vergonhosa a repulsa para com os infelizes. Já falamos aqui sobre a aporofobia, que é o horror aos pobres, que ainda hoje no mundo em que vivemos, em que estamos encarnados atualmente, é uma marca vergonhosa essa repulsa para com os infelizes, os pobres, e nós acrescentamos ainda todos esses que são essas criaturas que são os que saem de seus países, os que saem de suas casas porque estão sendo ou perseguidos politicamente ou porque estão fugindo das dramáticas situações do meio ambiente agredido. Então, ela diz: capacitai-vos de quanto é vergonhosa a repulsa para com os infelizes, servindo-vos o meu exemplo, porque ela tinha sido rica e tinha horror aos pobres, por isso passou pela pena de talião, a fim de evitardes o retorno à terra, em expiação de faltas. Aqui ela usa o termo expiação, porque anteriormente ela usou o termo provação no mesmo sentido, mas nós fizemos este registro de que o próprio Allan Kardec aqui classifica Juliane Marie, a mendiga, como em expiação neste 8º capítulo da segunda parte desta obra, O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Então ela diz: servindo-vos o meu exemplo, a fim de evitardes o retorno à terra, em expiação de faltas, nas dolorosas posições sociais que vos coloquem tão baixo a ponto de ser desconsiderado escória da sociedade. Ela assina Juliane Marie, não mais assina como a mendiga, ou a velhinha mendiga, como ela assinou outras comunicações. Importante aqui este registro, esta observação, porque
o espírito Juliane Marie aqui já está em um outro estágio de suas comunicações, lá na Sociedade Espírita de Paris, em que ela agora já é o espírito Juliane Marie. E não mais, porque ela própria diz nesta comunicação que já atravessou a pena de talião, e ela própria diz que foi sem queixumes que ela suportou a pena de talião. Portanto, ela agora não precisa mais identificar-se como Juliane Marie, a velhinha mendiga, como quando ela se identificou logo após a primeira comunicação à mesa mediúnica, porque tinha acabado de desencarnar e de cumprir a sua pena de talião. Agora ela não precisa mais lembrar esta condição. Nós aqui desejamos ao espírito Juliane Marie e a todos os espíritos que atravessam gloriosamente a pena de talião a felicidade nesse reencontro na vida espiritual. E rogamos a Jesus que abençoe, ilumine, fortaleça e multiplique bênçãos por sobre todos aqueles que, de uma forma ou outra, em várias posições, não só da mendicância, precisam ainda atravessar a pena de talião. Que essa paz e o amor de Jesus permaneçam com eles e com todos nós, em nossas mentes e corações, hoje e sempre. Graças a Deus. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.